Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema, Até quando, Senhor? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Falar do tema Até quando, Senhor, meu Deus? Vamos lá. Salmos capítulo 4, versos 1 a 2. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Quer dizer, está falando aqui de parar, de procurar mentiras e de procurar ser vaidoso. Salmo 6:2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Que, na época, né, os reis, né, os levitas escreviam salmos, estavam sendo perseguidos, né, que estavam tristes de coração. E eu falo, até quando, Senhor? Até quando as perseguições, as matanças, as tribulações que estão tendo aí, mesmo que seja momentânea, né, que a tribulação que vai ter no futuro será pior, mas que o mal impera no mundo hoje e tem guerras, rumores de guerras. Até quando isso vai durar, Senhor? Quem estuda sabe, quem não estuda pergunta. Pergunta isso para Deus, até quando, Senhor? Salmos capítulo 90, verso 12. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quer dizer, para que você sabe o que vai acontecer, mas você estará mais calmo, mais tranquilo e não estará apavorado, como se diz. Salmos 90, 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, acha-se Jesus assentado quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E eles lhe respondeu, Mateus 24, 4, 5, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, nos finais dos anos 80 para cá, muitos falsos cristos surgiram. Pessoas que falaram que era o Cristo. Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Quer dizer, o que está acontecendo? Rússia contra a Ucrânia, Hamas contra Israel, Irã contra Israel, com intervenção dos Estados Unidos e Venezuela. E assim está acontecendo, né, povo de Deus? Assim está sucedendo-se a Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação. Está acontecendo. Reino contra reino.
e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É como uma mulher que está grávida, que vai ter o nenê. É uma dor, as mulheres falam que é insuportável, mas essa dor insuportável, todos os povos, nações e línguas vão sofrer, que são os princípios das dores, e de tribulação. Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 24:10-11. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está acontecendo Mateus 24 e Timóteo também, né? Que Paulo fala lá para Timóteo, né? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está acontecendo. Falsos cristos e falsos profetas. Quer dizer, é o que estamos vivendo entre muitas coisas, né? Entre muitas desses preditos. Também estamos vivendo entre guerras e rumores de guerras. Terremotos. Terremotos em alguns lugares, né, acontecem. Mas no tempo final agora vai acontecer em vários lugares. Grandes terremotos por ano. De 1900 a 2022. Olha o crescimento. 4,9 vezes terremotos desde 1960. Foi pela fonte Centro Nacional de Dados Geofísicos. E terá fomes. Desde pequeno, né, eu vejo esse cenário de pessoas que passam fomes, né, lá, principalmente lá na África, né, que tem um país pobre de comida, como se diz. Um monte de nações lá na África que passam fome. E vai acontecer mais. Epidemias, que durante a história teve várias epidemias, né? A última agora, Covid-19, e não sei o que vai acontecer mais para frente, mas deve acontecer uma epidemia. De qual epidemia virá? Se é fraca, se é forte, não sei. E também tem os dias de Noé, que estamos vivendo também. Que as pessoas riam da cara de Noé, lá e Noé pregando. As pessoas riam, falavam que ele era louco, lunático, que não tem nada a ver. Ele pregando e os filhos construindo a arca de Noé. E tem a violência. Estamos vivendo na violência. Violência que tem mais. Aí, ó. Que vai ser o crescimento populacional. Que olha só o que teve durante os anos, o crescimento de mortes. Intenso crescimento populacional. Até o ano de 2050, a população da Terra será de 9,5 bilhões de pessoas que estão crescendo, né? Recursos naturais, água, ar, solo, alimento, animais, florestas e recursos minerais. E o número de catástrofes naturais no mundo, de 1980 a 2018. Número de eventos relevantes por perigo. Aí está. E também dias de Ló, que Ló estava em Sodoma e Gomorra e os anjos de Deus apareceram para Ló e tiraram Ló de Sodoma e Gomorra porque Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Então, e a mulher de Ló, que era sodomita, ela não queria em seu coração, não queria sair da cidade,
Mas ela teve que sair junto com os seus filhos e com seu marido. Então, ela saiu, mas em seu coração estava a vontade de não sair. É o que vai acontecer agora, de aceitar o selo de Deus. Muitas pessoas vão ser, não obrigadas, mas vão na onda dos outros, né? Como se diz. Ah, eu vou também, mas em seu coração não está a vontade de aceitar o selo de Deus. Quer dizer, não vai ter. Lucas capítulo 17, versos 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Aí está todo o contexto do mundo hoje. Falsos profetas, falsos cristos, fome, guerras, rumores de guerras, epidemia, matanças, e tem os dias de Noé e os dias de Ló, e brigas. Casais, né, que não se entendem, que Jesus, né, que acompanhava Adão e Eva, né, mas a ordem de Deus é como se diz, se juntar a um só, se o casal se torne um só, e e, e se tornem uma só carne. Mas não, brigam, divórcios, e assim vai a humanidade. Até quando então? Essa é a pergunta. Condicionantes para a volta de Jesus. Eternos, o mundo. Apocalipse 7, versos 1 e 3. Falsos cristos e profetas. Guerras, violência, revoluções, fomes, terremotos e tempestades. Epidemias, escandalizar, trair e odiar. E internos, a igreja. Na Reis, capítulo 2, verso 1, 12, 13, 15, 17, 23, 28 e 31. Apocalipse 14, 6 a 12. Não é Reis, não, é João. João, desculpe, é João. Reavivamento e oferta e reforma. Chuva seródia, alto clamor, sacudidura e selamento. Decreto dominical, fechamento da porta da graça. Aí está a igreja atual, né? Estamos vivendo nos dias. Fechamento da porta da graça, que será quando todos aceitarem o selo de Deus. Aí Jesus vai fechar a porta da graça e vai ter a volta de Jesus. Mais uma vez a tabela. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quer dizer, é a última pregação, é a última mensagem do evangelho. E será pregado as 3 mensagens angélicas. As últimas palavras de Jesus. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, verso 49. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em nós, está em vós, os quais tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vai ter reavivamento e reforma. Quer dizer, em vários lugares, né? A minha vontade era que em todos os lugares ia ter revivamento e reforma. Quer dizer, todos aceitarem a Cristo. Ellen G. White fala:
Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Características do verdadeiro reavivamento: tem confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Chuva seródia. Aí está, que vai ter o derramamento do Espírito Santo na pessoa que aceitar o sábado do Senhor, o selo de Deus. Joel capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está o próximo. Joel 2,10. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecerem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Joel 12,13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende do mal. Versos 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião e prolongai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Chuva temporã foi dos apóstolos, que 3.000 cristãos foram se batizaram. E no mundo hoje temos 8,3 bilhões de habitantes. Muita gente, né? Muito populoso. Janela de 10/40. Países 69 países. Informações importantes. 5,4 bilhões de pessoas. 2,3% da população mundial. Crescimento de 33% mais rápido do que o resto do mundo. Resto do mundo, 2,8 bilhões, 21 milhões de membros, 88 da membresia e Igreja Adventista do sétimo dia mundial, proporção de 1/135 habitantes. Janela 10/40, 5,4 bilhões, 2,8 bilhões de membros, 12% da membresia da Igreja Adventista Mundial. Proporção de 1/1946 habitantes. Em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo, com vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de misericórdia ao mundo que perece. Condicionantes para a volta de Jesus. Aí está o externos, né? Que é o mal, como se diz. Fala da última pregação do Evangelho. E tem aí, ó, o cronograma, né? O alinhamento do cenário. A igreja atual, revivamento e reforma, chuva seródia, o alto clamor, que será importante nessa pregação, o alto clamor, e o selamento. E também tem o tempo de angústia,
Antes do selamento, a sacudidura, né? E o tempo de angústia. E no tempo de angústia terá o decreto dominical, que não está longe de acontecer. E também perseguição, fugas das cidades, enganos satânicos e pragas. E nesse meio de tribulação terá o decreto de morte contra os remanescentes. E tem as saídas das grandes cidades. Fugir, né? E a angústia de Jacó. E tem o aparecer de Jesus Cristo nas nuvens, nos ares, para nos buscar. E tem o Enoque, que foi o sétimo depois de Adão. Ele profetizou, ele viu o exército de anjos. E disse: quanto a estes foi também profetizado. E também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Judas capítulo 1, verso 14. Quer dizer, ele recebeu a profecia, uma visão da segunda vinda de Jesus. Quer dizer, na época de Enoque, ainda Jesus não tinha vindo à terra, nem na primeira vinda, e já recebeu uma visão da segunda vinda de Jesus. E essa visão aí, ó, os anjos tocando as trombetas e Jesus em seu cavalo, vindo nas nuvens do céu. E Ellen G. White teve também essa visão, quando Deus deu para ela as visões do futuro. E aí está o nosso Salvador, resplendor Jesus Cristo. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a todos a mensagem da sua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!